Bom, voltamos à entrevista com o ministro José Eduardo Cardoso. Ministro, um dos pontos lá que chamou a atenção em todo esse período aí foi a questão das nomeações para os tribunais, tanto TSE quanto para o Supremo Tribunal Federal, de juízes neutros do ponto de vista, ou muita demora para indicar, ou indicar juízes que não iriam fazer um protagonismo, digamos, ao papel que o ministro Gilmar Mendes desempenha como líder da oposição aí. Qual a dificuldade que havia? Por exemplo, o TSE ficou meses e meses para indicar um ministro para o TSE, sendo que já sabia que eles iriam partir para o terceiro turno assim que terminassem as eleições. Por que havia essa indecisão da presidente? Olha, eu não diria que é uma indecisão. O que havia é o seguinte, a presidente Dilma tinha sempre muito cuidado nas nomeações. E nomear para o Supremo não é simples, Nassif. Você vê, por exemplo, isso em geral, você tem pessoas que quando assumem uma função... Muda. Então, é muito complicado. Então você tem que analisar as obras da pessoa, você tem que analisar o passado da pessoa. Mas você tem algo que não dá para fazer, que é o teste de caráter. Quando muda, que é um outro bicho, né? Outro bicho. Uma outra realidade. Então, na verdade, a presidente sempre procurou tomar muita cautela nessas nomeações, inclusive com aspectos relativos à probidade, com aspectos relativos à formação da pessoa, para buscar escolher da melhor forma possível, né? Isso, às vezes, trazia, sim, alguma demora, né, nas escolhas, não só dos tribunais do STF, do STJ, também, dos TRFs. Então, em síntese, acabava acontecendo, mas ela sempre procurou acertar o máximo. Claro que o resultado, às vezes, pode não ser aquilo que se almejava em uma nomeação de A, B, C ou D, mas ela sempre procurou tomar muita cautela nessas nomeações. Agora, esses meses, por exemplo, 8 meses para o Supremo, não sei quantos meses para o TRF, acabou criando um desgaste adicional também. O tempo também... Olha, eu diria a você o seguinte, eu prefiro, às vezes, é claro que era uma decisão da presidente no momento da nomeação, mas é preferível você... É um cargo vitalício, né? Um cargo para a vida inteira. O assodamento, se você não está convencido da melhor alternativa, é melhor não se dar. Pelo menos a tua consciência fica tranquila de que você... Bom, mas olha que nomeação ruim, olha como aquele magistrado está julgando. Bom, eu escolhi com todos os critérios que eu podia e com toda a apuração que eu devia fazer. Agora, o Supremo, essa toada que foi criada pela mídia, a criação do inimigo, a criação dos movimentos de rua, de alguma maneira, você acha que chegou a influir na vontade do Supremo? Olha, eu diria para você o seguinte, que é impossível você medir isto, né? Agora, os juízes são seres humanos. Né? Às vezes demasiadamente humanos. Os juízes são humanos e é natural que eles se submetam. Estudando, inclusive, filosofia do direito, eu me lembro de um jurista, um estudioso, que fez a teoria pura do direito, que era, com a qual discordo, mas que era Hans Kelsen, em que ele dizia o seguinte, que o cientista do direito ele tem que ser puro, ele tem que se abdicar dos valores, da perspectiva política. Mas ele próprio, com todo esse agnosticismo, digamos assim, axiológico e valorativo, ele chegava a dizer, o operador do direito, o juiz, não, ele não tem como não optar pela sua ideologia, pelas situações sociais, por aquilo que está posto num certo momento. Porque juízes ou juízas são seres humanos e estão submetidos às influências. Em que ponto, no espírito de cada magistrado, a pressão ela influencia ou deixa de influenciar, é algo que dificilmente nós medimos. Mas todos nós temos nossas impressões sobre realidades dessa natureza. Isso. O próprio Supremo, aí, muitas decisões, aí, ele promoveu avanços morais, aí, que o próprio Congresso teria dificuldade. É verdade. Mas, no entanto, quando a gente vê os tribunais de uma maneira geral, São Paulo, por exemplo, com essas últimas medidas que vieram, informações que vieram à tona de prisão de sujeito que rouba uma barra de chocolate, prisão de 6 anos. O que leva a esse conservadorismo do meio jurídico? Olha, há algumas coisas que eu não consigo. Por exemplo, uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, naquele caso do Carandiru. Carandiru, o mesmo juiz que votou? Eu não posso concordar, respeito as decisões judiciais, como sempre respeitei, mas eu não posso concordar com aquela possibilidade de uma absolvição pelo próprio tribunal, passando por cima da soberania do tribunal do júri, né? Nesse caso, eu tenho uma concordância com a tese que o Ministério Público defendeu. Não é porque a procuradora é minha ex-mulher, não. Mas mas eu concordo integralmente com essa posição. O que leva a situações dessa natureza? Eu acho que há uma tendência, muitas vezes, nos cursos jurídicos, Nassif, de se ter uma formação conservadora
de raciocínio conservador, raciocínio dogmático, né? E em que as pessoas que julgam a lei não percebem, dizem que não têm ideologia, que são neutros, quando não são neutros. Claro, Né? claro, claro. Não claro, são claro, neutros. claro. E, infelizmente, isso não é debatido em profundidade ainda hoje nos nossos cursos de direito, em que se despreza muito a filosofia do direito e se prende mais a aspectos da dogmática jurídica, das cadeiras dogmáticas em si. Então, quando a gente pega, digamos, esse espírito aí e levamos para as corporações públicas, que foram excessivamente, foram muito valorizadas aí nos governos petistas aí. É verdade. Então, hoje você tem no próprio Ministério Público uma nova geração, Tribunal de Contas, uma nova geração, Advocacia Geral. E o que sobressai aí é um conceito, é uma ideologia de classe assim meio surpreendente e um tecnicismo para substituir a política. Como é que se vai superar? Eu acho que esse é um problema, porque é o seguinte, como eu disse, os juízes, mesmo do Ministério Público, todos, são seres humanos, então submetidos à sua própria ideologia, ou à sua própria visão de mundo, ou à ideologia dominante no momento histórico que fazem as suas análises. A grande questão é que existe ainda hoje uma não percepção deste papel. Então, quando um juiz age ideologicamente e assume um discurso político, ele não é visto como um agente político, ele é visto como um juiz, como se ele estivesse dando sentenças. O que é, mas quem disse foi o juiz, mas espera um pouquinho, ele está se posicionando como cidadão. Ele está falando como se fosse um parlamentar falando, mas ele é um juiz. Então, esse tipo de situação exigiria que os magistrados, os membros do Ministério Público, tivessem muito resguardo, né, em relação à realidade. Eles, eu não sei se eu sou meio ultrapassado nesse ponto, assim, mas eu acho que o juiz tem que falar nos autos. É isso. Tá certo? O juiz tem que falar nos autos. Não é agir como um deputado, não é fazendo críticas. Então, se não quer fazer esse papel, vai disputar o mandato. Aí vai falar com legitimidade representando seus eleitores. Agora, juiz é colocado lá para falar nos autos, não para emitir juízos de valor político como se fossem sentenças. Quando a gente percebe todo esse clima, a maneira como passou a ter essa vocalização política, juízes e ministros, a gente vê o papel da mídia em todo esse período. Vocês sempre tiveram uma posição muito republicana de antes ter uma mídia que exagera do que uma mídia censurada. Mas você tem outras alternativas que não sejam uma mídia que exagera e uma mídia censurada. Qual o caminho para que a mídia, de alguma maneira, não desempenhe um papel tão desestabilizador, não só da política, mas como da própria economia brasileira? Esse é um problema que nós vamos ter que pensar muito seriamente, né? Porque nós temos que garantir a liberdade de imprensa. Esse é um ponto. Sim. Ponto. Por outro lado, nós temos muitos setores da mídia que têm um poder informativo que ultrapassa todos os limites éticos possíveis de atuação, inclusive com manipulação de informações. Isso. Não é? Nós não temos mecanismos para coibir isso. E muitas vezes quando você discute isso, por exemplo, como é que eu vou coibir isso? E fala, isso é castração da liberdade de imprensa. Não. Nós temos que pensar o sistema de direitos vendo que o direito ele tem limites. E o limite, o rompimento de um limite, ele entra no outro direito. Por exemplo, quando um órgão de imprensa falseia a verdade, calunia, difama ou pratica atos de injúria, ele está ofendendo um outro direito. Claro. E como é que eu regulo isso? Impedir que eu seja caluniado ou que sejam punidos aqueles que caluniam não é uma ofensa à liberdade de imprensa. Né? Então, eu tenho que ter uma ponderação sobre esse aspecto. E acho que isso ficou muito desequilibrado. Nós não temos no Brasil uma legislação disciplinadora desses limites, né, que tem que ser garantidos, a liberdade de imprensa, o direito de imprensa, mas até onde vai a garantia do direito daquele que é atingido por um abuso desta liberdade. O Supremo acabou com o direito de resposta na prática. Pois então, é essa a questão que nós temos que perceber, que não há democracia sem que todos os direitos sejam respeitados dentro de seus limites. Não há direitos que podem se sobressair aniquilando outros. Eu tenho que ter um campo de ponderação para que isso possa ocorrer. Até se você pega os estudos que tem sobre os abusos da imprensa mundialmente, outro dia eu participei de um debate com um professor alemão, a inimputabilidade do jornalista. Ou seja, se eu tenho, em países civilizados, você tem o crime de calúnia, injúria, difamação, que é punido. Mas quando você tem todo um direcionamento para a criação da figura do inimigo comum, que é o que foi trabalhado nesses anos todos, você tem aí uma pré-sala aí do fascismo. É verdade. E de que maneira que você equilibra, se são concessões públicas, se dentro das regras das concessões públicas tem que ter a diversidade, tem que ter um acolhimento das opiniões contrárias. Como é que seria uma agência? Nós temos que criar um mecanismo em que também um governo não utilize a sua postura política para sufocar a liberdade de imprensa.
Mas, por outro lado, eu não posso ter uma situação de descontrole absoluto em que direitos são pisoteados sem resposta. Não é? Então, nós temos que pensar algum tipo de mecanismo que não se fala em controle da liberdade de imprensa, em hipótese nenhuma, mas em combate ao abuso, né? Ao abuso que atinge pessoas de forma irreparável. Mas né? quando o próprio ministro-chefe da Casa Civil anuncia um pacote de apoio à imprensa, assim que o novo presidente assume, imediatamente começa com retaliações contra blogs, você não está colocando em risco aí uma liberdade de imprensa, não? Mas veja, é o que eu te digo, nós temos que ter algum tipo de normatização para que o próprio governo não utilize, seja a seu favor ou contra si, as verbas públicas para dominar o campo informativo. Né? A imprensa tem que ter toda a liberdade. E o Estado tem que respeitar essa liberdade. Mas, por outro lado, eu não posso também utilizar verbas públicas, seja a favor ou seja contra a uma situação que está posta socialmente. Vamos ver, voltar de novo aí, lá atrás. Não dá para acusar de nenhuma forma o governo Dilma, o próprio governo Lula, de ter atentado contra princípios republicanos. Absolutamente republicanos. É verdade. Na questão da mídia. Na mídia vocês criaram um campo de conflito fantástico, porque não havia nenhuma retaliação se eles atacassem, mas não havia negócios também. É verdade. Então você criou o mundo. Foram republicanos em relação à Polícia Federal, na minha opinião, excessivamente republicanos, porque em relação ao Ministério Público, na indicação do mais votado da lista, e o resultado final é que o governo caiu. Então, qual que é o nível de força que tem que ter um executivo para, sem abdicar do republicanismo, conseguir sobreviver? Veja só, eu acho o seguinte, a coisa mais difícil numa cultura autoritária, numa cultura como essa que historicamente nós temos no Brasil, que nós estamos construindo agora, é ser republicano. É muito mais fácil, você sobrevive, aliás, no sistema político brasileiro você sobrevive muito mais facilmente se você for corrupto. Isso. Claro. Você é eleito com muito mais facilidade se você abdicar de princípios éticos. Né? Como também você, como governo, você sobrevive muito mais se não for republicano. O que eu te digo é o seguinte, quando você tem a disposição de mudar, há que se correr riscos. Por convicção, há que se correr risco. Eu quero vencer uma eleição, mas não é a qualquer preço. Eu não quero me corrompendo vencer uma eleição. Mas vamos pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Ministério Público não tem o poder que tem aqui. Mas a história dos Estados Unidos é bem diferente da história do Brasil. Sim, mas você tem um executivo forte com toda a tradição democrática. Exatamente. Agora, é uma outra estrutura, com outra realidade e com outra cultura, inclusive. Né? Então, mas do ponto de vista objetivo, é o seguinte, as crises políticas lá são mais amenas do que as crises políticas aqui, que em 20 anos aí você derrubou 3. Mas vamos olhar os Estados Unidos. Lá você tem um sistema presidencialista e o Brasil reproduziu o conceito da Constituição Americana, só que aqui eu tenho uma pulverização partidária que lá não tem. Ou seja, e isto gera todo um sistema de instabilidades no presidencialismo brasileiro que lá não tem. Mas o Ministério Público lá não tem esse poder de instabilidade que tem aqui. Não tem. Inclusive, mas o sistema é completamente diferente. Por exemplo, o vice-presidente da República lá não é de outro partido, né? Tá certo? Ele não conspira contra o presidente para derrubá-lo, em princípio. Então, há todo um conjunto de situações muito diferenciadas, né? Em que, inclusive, se você pensar bem, a própria Constituição brasileira, ela adotou o modelo americano para uma realidade, isso já na primeira Constituição Republicana Brasileira, 1891, que copiou um modelo que não servia para nós, porque lá houve um pacto federativo, no sentido correto. O Brasil não teve pacto federativo nenhum ali, foi uma imposição da federação, porque era copiar um modelo norte-americano. Então, é todo um conjunto de diferenças, né, que acabam, no fundo, explicando como as instituições funcionam diferentes. Então, mas vamos pegar os no Estados processo Unidos, histórico. Com toda a consolidação lá de partidos políticos, tudo o fato de ser uma federação, você tem um conjunto de fatores que poderiam enfraquecer o presidencialismo americano e a lógica política americana foi de fortalecer o presidencialismo a ponto de permitir ao presidente até liberar de crimes empresas que são relevantes para a economia. Então, esse pragmatismo americano, ele foi utilizado mesmo você tendo um país com democracia consolidada. Você quer ver um exemplo, Nassif? Eu dei muitas entrevistas agora nesse período de impeachment de Dilma Rousseff. Né? Quando eu dizia qual era o delito de que Dilma Rousseff estava acusada, não só os americanos, mas de outros países mesmo da América, mas vocês podem derrubar um presidente
por isso. Pois é, ué. Quer dizer, isso, agora, recentemente, eu estive na Espanha também, onde, mas foi isso, né, é um manejamento, uma mudança do orçamento, né, que derrubou um presidente, mas com essas características, ficam todos espantados. Você pegar a Constituição americana, o que determina o impeachment? Lá, pela Constituição americana, literalmente, é a traição ao Estado, o suborno e aquilo que os americanos chamam de high crimes, os crimes, grandes crimes, né, crimes duros. Quando você fala, por exemplo, que aqui foi um decreto que outros governos fizeram e que mudou-se a jurisprudência, eles não acreditam. Pois é, é todo um conjunto cultural, valorativo que está por trás. Quer dizer, é evidente que pela letra da Constituição, pelas instituições, aquilo não podia ser feito, esse impeachment não podia ter acontecido. Por isso que nós falamos, é um golpe, tá certo? Quer dizer, mas construiu-se um processo em que isso passou a ser admitido. Né? No Brasil nós não temos mais golpes militares, nós temos... no Brasil não, na América Latina, saiu de moda. Agora nós temos o impeachment sendo utilizado como golpes parlamentares para se viabilizar esses processos. Então, o que permite nos Estados Unidos, seguramente, uma acusação como essa, pela cultura dominante, pelas instituições, jamais se admitiria um impeachment por um decreto que todos os presidentes da República finalmente fizeram. Claro. Mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho.